Meus amiguinhos do sexto ano, trazendo aqui a segunda parte da nossa aula, falando aqui para vocês agora da potenciação com números naturais. É importante ressaltar para vocês que esse conteúdo é um conteúdo que faz parte dos conteúdos que vocês devem ver aqui no sexto ano, né? É um tópico importante da matemática, é um dos assuntos mais usados em matemática do ensino fundamental, do ensino médio, né? Então é um conteúdo de fácil entendimento e que é dos mais importantes no estudo da matemática, que é a potenciação. A potenciação também é uma das operações matemáticas, assim como nós já temos falado aqui com vocês, né? Nós falamos já anteriormente da adição, falamos também da subtração, falamos também da multiplicação, da divisão e aqui trazendo a potenciação com números naturais. Quando é que a potenciação aparece, né? Em que situações? Então aqui nós temos um pense e responda que eu vou fazer aqui com vocês. No primeiro, quantos quadradinhos, né, como esse aqui, há em cada figura? Use a multiplicação para calcular. Então, usando a multiplicação, aqui nós temos, aqui embaixo eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, usando a multiplicação, eu vejo que desse lado aqui, desse quadrado, tem 3 e do outro lado também tem 3, né? Então, eu tenho 9 e eu percebo que se eu multiplicar 3 vezes 3 dá igual a 9, né? 9 quadradinho. Aqui do outro eu tenho um quadrado, ele tem aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 quadradinhos desse lado e 5 quadradinhos do outro. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu observo aqui que aqui, se você contar quantos quadradinhos tem dentro desse quadrado maior, tem 5, né? 10, 15, 20 e 25. E eu percebo aqui que se eu multiplicar, aqui no caso, o 5 vezes o 5, 5 vezes o 5 dá igual a 25. O outro aqui, na letra C, nós temos um quadrado maior, que ele tem aqui de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ele tem 7 quadradinhos de cada lado. Aqui também, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o total de quadradinhos que tem dentro desse quadrado grande dá um total de 49. E eu observo que esse 49... ele é exatamente a multiplicação de 7 vezes o 7. Né? 7 vezes 7, 49. Eu descubro que tem 49 quadradinhos dentro desse quadrado maior. Multiplicando o 5 vezes 5, eu encontro 25, e 25 representa quantos quadradinhos pequenos tem dentro desse quadrado maior. Multiplicando 3 vezes 3, eu encontro 9, que representa exatamente a quantidade de quadradinhos que tem dentro desse quadrado maior. E aqui o terceiro, usando a multiplicação para calcular quantos cubinhos há em cada figura. Então aqui o que a gente tem que fazer, você observa aqui embaixo, tem aqui um cubinho, 2, deixa eu aumentar mais aqui para a gente ver melhor. Fazer pelo menos um aqui. Então aqui nessa figura eu tenho quantos cubinhos eu tenho aqui embaixo? Eu tenho aqui 3, 4 e 5. Quanto eu tenho desse lado? Eu tenho aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pilhas eu tenho aqui? Então eu tenho aqui aqui essa tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, se você observar aqui a parte superior, você vai ver que essa fileira aqui formou esse cubinho aqui de 5. Eu tenho aqui 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5.
E cada uma delas tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que eu posso encontrar a quantidade de cubinhos que tem aqui nesse cubo maior como sendo a multiplicação de 5 vezes o 5 vezes o 5. Esse valor vai ser igual a 125. Ou seja, eu tenho 125 cubinhos como esse aqui. Pessoal, você pode dizer, não, mas eu não entendi. Então, vamos olhar aqui em cima. Aqui em cima, se eu for contar quantos quadradinhos eu tenho aqui em cima, que representa faces desses cubos que estão aqui nessa parte de cima, então vai ser igual a 5, 10, 15, 20, 25, né? Então aqui em cima eu teria 25 cubinhos aqui em cima, 25. Só que eu tenho também 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui e 25 aqui na última camada, né? Então eu teria 5 vezes esse valor, 5 vezes 25. 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então eu tenho aqui 125, né? Então vocês observem que nós multiplicamos os 5 que estão aqui na base, ó, no comprimento, na largura e na altura, e encontramos 125. Aqui na letra B nós também temos, vamos analisar como nós fizemos ali no outro, só que aqui eu vou fazer, quantos tem aqui embaixo, né? Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui de altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou multiplicar esse 9 3 vezes. 9 do comprimento vezes 9 da largura vezes o 9, vamos chamar aqui de altura. Então quando eu multiplicar o 9 vezes 9 vezes 9, vai ficar assim, ó, 9 vezes 9, 81, que é a multiplicação de 9 vezes 9, multiplicado por 9 novamente, vai ficar 9 vezes 1, 9, e 8 vezes 9, 72. Então nós vamos encontrar a quantidade de cubinhos que tem aqui, um total de 729 cubinhos, né? E aqui no outro, a gente vai calcular fazendo também aqui, ó. Embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse outro lado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quantidade de cubinhos que tem na figura C, você vai encontrar multiplicando 7 vezes 7 vezes 7. Então, eu tenho 7 vezes 7, 49. E 49 multiplicado por 7 vai ficar 7 vezes 9, 63. Vai 6. 4 vezes 7, 28. E 6 dá 34. Então, aqui vai ficar 343 cubinhos dentro desse cubo maior. E aqui, o terceiro pede que você... o que você pode notar em relação aos fatores de cada multiplicação, né? Em relação aos fatores, o que você pode observar em relação aos fatores? Você pode observar que eles são multiplicados aqui 3 vezes, né? Ó, aqui foi multiplicado o fator 5 3 vezes, aqui foi multiplicado o fator 9 3 vezes, aqui também foi multiplicado o fator 7 3 vezes. O fator 3 foi multiplicado aqui 2 vezes. O fator 5 foi multiplicado aqui também 2 vezes. Agora vamos considerar, assim, aí antes da gente passar aqui para frente, essa quantidade de fatores 2 vezes, a gente pode escrever ele usando a potenciação. Ou seja, esse número, vamos ver lá na frente aqui.
Considere as situações a seguir. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? São 8 linhas e 8 colunas de casas. Para representar o número total de casas, escrevemos assim, ó, 8 linhas. Quem são as linhas aqui, ó? Linha é isso aqui, ó, que eu tenho uma linha, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, quando fala de linhas, essa linha aqui na horizontal. E quando fala de colunas, são essas aqui, ó, nessa posição vertical. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então nós temos aqui um total de 8 linhas e 8 colunas. Para representar o número de casas, eu posso fazer assim, ó, 8 vezes 8, que nós fizemos ali anteriormente, e aqui eu tenho os dois fatores 8. Então, em matemática, existe outra forma de representar multiplicações em que todos os fatores são iguais. Por exemplo, na situação vista anteriormente, essa multiplicação 8 vezes 8, a multiplicação também pode ser indicada assim. Aí aparece aqui, ó, o 8 e o número 2 aqui do lado, ou seja, aparece o 8 e um númerozinho pequeno aqui do lado. Então é uma outra maneira de escrever esta multiplicação de 8 vezes o 8. Se eu for voltar aqui na atividade que nós fizemos, uma outra maneira de representar aqui o 5 vezes 5 vezes 5 é você escrever o 5 e a quantidade de vezes que ele foi multiplicado por ele mesmo aqui em cima. Então fica 5 elevado a 3. Aqui nós teríamos, aqui no outro caso, o 9 elevado a 3. Aqui no outro nós teríamos o 7 elevado a 3. Continuando, o prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Cada andar tem 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Como podemos representar a quantidade de vagas da garagem desse prédio, né? A representação feita no número de vagas pode ser feita assim: 4, que representa os 4 apartamentos, os 4 andares e as 4 vagas. Esses 3 fatores eu posso escrever ele como sendo o 4 e o 3 aqui, que indica quantas vezes o 4 foi multiplicado por ele mesmo. Então aqui vem a conceituação. Os números representados, por exemplo, 8 elevado a 2, 4 elevado a 3, são chamados potências. Voltando às situações apresentadas, para saber quantas casas há no tabuleiro do xadrez, calculamos. Aí eu tenho aqui já os nomes, ó. O 8 é a base, o número 2 é chamado de expoente, 8 vezes 8 são os fatores indicam quantas vezes a base 8 foi multiplicada, né? No caso 2 vezes, e o número que nós encontramos, 8 vezes 8 igual a 64, representa a potência, que é o resultado da operação potenciação. Se você for fazer um comparativo, a adição é uma operação. O resultado da adição é a soma ou total. Lá na operação subtração, o resultado dela é diferença. O resultado da multiplicação é o produto. O resultado da divisão é o quociente, né? O resultado da operação de divisão. E o resultado da potência, da potenciação é, no caso, a potência. Então, 8 elevado a 2 é a indicação de uma nova operação chamada potenciação. O 8 é a base, 2 é a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, no caso aqui é chamado de expoente, e o número que eu encontro quando faço essa multiplicação é chamado de potência, né? E está aqui o exemplo. Então, aqui no outro exemplo eu tenho 4 elevado a 3, é o 4 vezes 4 vezes 4, né? Quando eu multiplicar esse 4 vezes 4 aqui dá igual a 16,
e o 16 multiplicado por esse 4, né? Você tem 16 multiplicado pelo outro 4, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Aí você tem o 64. Então a multiplicação é isso aqui, viu? É essa operação onde você transforma multiplicação numa operação mais simples, né? Você tem uma multiplicação de fatores iguais, você transforma em uma operação chamada potenciação. Ela é escrita para você simplificar, né? Você veja que a potenciação ela simplifica, né? Então você tem, por exemplo, aqui uma multiplicação do número 6. 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Aí você tem aqui uma quantidade de vezes o número 6 sendo multiplicado. Se você for observar a quantidade de vezes, 5 vezes, né? Ó, o número 6 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, para não escrever este número 6 vezes 6, essa quantidade de vezes, eu posso simplificar transformando esta multiplicação na operação potenciação. Como? Eu escrevo o número 6, que ele é chamado de base, né? Ele que está sendo multiplicado. A quantidade de vezes eu coloco aqui em cima dele, que é chamado de expoente, e aí eu transformo uma multiplicação de produtos iguais em uma potenciação, onde a base é o 6 e a quantidade de vezes que ele será multiplicado aparece aqui chamado de expoente. Então, acontece aqui, ó, 2 vezes 2, 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 vezes 2. Aqui eu tenho o número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui eu tenho o número 2 escrito aqui 11 vezes, ó. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tenho 2 elevado a 11. A maneira que a gente lê isso aqui é dizendo assim, ó, 2 elevado a 11. Então, se eu tenho aqui o número 2, mas só que eu tenho aqui só 10 vezes. Se eu tenho ele aqui só 10 vezes, então vai ficar o quê? 2 elevado a 10. E como é que eu calculo 2 elevado a 10? Qual é o valor de 2 elevado a 10? Será que é um número grande ou é um número pequeno? Então, para saber quanto é 2 elevado a 10, ou seja, para saber qual é a potência, eu vou multiplicar esses valores. Primeiro, vou multiplicar o 2 vezes 2. Vou multiplicar esse 2 multiplicado por esse. Dá 4. 2 vezes 2, 4. Esse 4 multiplicado por esse 2 aqui, dá 8. O 8 multiplicado por esse 2, dá 16. 16 multiplicado por esse 2, dá 32. 32 multiplicado por esse 2, dá 64. 64 multiplicado por esse 2, 128. 128 multiplicado por esse 2, 256. 256 multiplicado por esse 2, 512. 512 multiplicado por esse 2, você vai ter o valor de 1024. Ou seja, 2 elevado a 10 representa o número 1024, né? E se você quer saber quanto é 2 elevado a 11, basta que você pegue esse 1024, multiplique também por 2. Então aqui, se eu multiplicar também por 2, quanto é que vai ficar? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. Então daria 2048, né? Então veja que aqui, usando os termos, eu tenho esse valor aqui, né? Vamos botar nomes aqui para eles, para a gente
lembrar, o 2 aqui é a base, o 2 aqui é a base, o 10, que indica quantas vezes o 2 foi multiplicado por ele mesmo, é o nome chamado de expoente. E esse 1024 é que é chamado de potência, né? Então aqui é a explicação dessa operação chamada potenciação, os seus termos e como trabalhar com eles. Aqui tem aqui mais umas explicações aqui na frente, falando de quadrado, falando de cubo, e eu quero estar explicando para vocês também, ou seja, o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? É o número elevado a 2. Ó. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. É a maneira que a gente lê, né? Então aqui você diz 1 ao quadrado, ou 1 elevado à segunda potência. Aqui você fala 2 ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. Aqui você fala 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Você fala 3 ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência. E o cubo de um número, você veja que tem um cubinho aqui, né? Que tem as dimensões altura, comprimento e largura, né? Então, como é que a gente lê? 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, né? Então, quando o expoente é maior do que 3, não temos como representar geometricamente, ou seja, geometricamente como nós fizemos aqui com o quadrado, para falar do expoente 2, ou o cubo, para falar do expoente 3. Quando você passa para número maior do que 3 como expoente, não tem mais como representar uma figura em 4 dimensões. Então, a gente vai aprender a leitura assim, que eu tenho 2 elevado à quarta potência. Se fosse um 5, seria 2 elevado à quinta potência, ou a quinta potência de 10, aqui no caso, né? E assim por diante. Ou seja, se você tem 2 como expoente quadrado, você tem x ao quadrado, ou você pode ter x ao cubo, ou x à quarta, ou x à quinta, ou x à sexta, x à sétima, x à oitava, x à nona, e dizendo a palavra potência, né? X à décima potência, x à 11ª potência, né? Então isso aqui vai infinito. Os ordinais vai ficar aí com o nome do expoente. E aqui tem umas observações importantes para que vocês saibam sobre potência, que todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Você encontra o número 1, o expoente é 1, é igual a 1. Se a base é 2, o expoente é 1, é o próprio 2. Se a base é 3, o expoente é 1, é o próprio 3. Se a base é 4, o expoente é 1, é o próprio 4. Se a base for 1000 e o expoente for 1, é igual ao próprio 1000. Ou seja, todo número elevado a 1, ele é igual ao próprio número, é igual à própria base. E a outra observação importante é que todo número natural, lembrando que o conjunto que nós estamos falando é número natural, né? Diferente de zero, porque nós não temos essa definição aqui, 0 elevado a 0, por exemplo, né? Então, tem que ser diferente de zero. Elevado a 1, todo número diferente de zero elevado a 0 é igual a 1. Você pega aí qualquer número, se o expoente for 0, ele é igual a 1. Por quê? Porque ele representa a divisão do número por ele mesmo. Certo? Então, vocês vão ver lá na frente, nas propriedades da potenciação, que vocês vão ver. Mas aqui vocês vão apenas entender que todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Se tiver aí 35 elevado a 0, lembrar que é 1. Você tem 47 elevado a 0, é 1. Você tem a letra A elevada a 0, é 1. Você tem a letra B elevada a 0,
é 1 também. Então, qualquer número, qualquer letra elevada ao expoente elevado a zero, a potência vai ser igual a 1. E aqui outra observação importante, toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então, o que isso quer dizer para nós? Você tem o número 10. Isso aqui acontece com as potências de 10. Você tem o 10 elevado a 1. Você observa que tem um 1 e tem aqui um 0. O 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, que é igual a 100. Você observa que tem um 1 e tem 2 zeros. Esse número de zero que acompanha o 1 é exatamente o expoente. 4 zeros, 3 zeros. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, o número 10 seguido de 10 zeros, o resultado aqui, a potência vai ser o número 1 e você vai botar aqui 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E que número seria esse? Aqui é a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Então aqui você teria 10 bilhões. 10 elevado a 10 são exatamente 10 bilhões. Então as potências de base 10 são úteis para escrever ou calcular números muito grandes. Assim, o raio da Terra de aproximadamente 6 milhões e 400 metros, olha, esse número aqui para a gente ler, é assim, você vem aqui da direita para a esquerda, de 3 em 3. Então aqui tem a classe das unidades simples, aqui até 400 a classe dos milhares e aqui a classe dos milhões, né? Então aqui eu tenho 6 unidades de milhão. Então está dizendo aqui que o raio da Terra, ou seja, mais ou menos aqui o planeta Terra, o seu raio aqui, o seu raio aqui do centro dela até aqui a borda, né? O seu raio é de aproximadamente esse valor aí de 6 milhões e 400 metros. Ela pode ser indicada escrevendo como sendo 64 vezes o 10 elevado a 5. Quantidade de zero aqui vai ficar escrita 64 vezes 10 elevado a 5. É uma maneira de escrever. E aqui tem também mostrando as potências lá na calculadora, né? Você quer saber quanto é 3 elevado a 4. Você bota na calculadora o 3 e aperta a tecla vezes. É só teclar 3. Aí vai fazer vezes 3, mais uma vez vezes 3, mais uma vez vezes 3, que vai dar igual a 81. Em algumas calculadoras também é possível calcular 3 elevado a 4, né? Aperto 3, o símbolozinho da multiplicação e vai na igualdade 3 vezes. Porque eu já tenho aqui uma, então uma, essa igualdade aqui 2. Quando você fizer 3 vezes igual, você encontra 3 elevado a 4, que é apenas uma curiosidade, né? Então, nós estamos encerrando aqui essa aula com vocês. Essa aula nós adiantamos aqui o nosso conteúdo sobre as operações com números naturais. Se você observar aí no livro de vocês, ainda tem um tópico que são as expressões numéricas, que não vai ser possível estar mostrando para vocês agora, mas a nossa próxima semana já começa com um novo caderno de matemática, né? Já são novos conteúdos, mas antes de introduzir esses novos conteúdos, eu vou também estar gravando uma aula mostrando a vocês como resolver as expressões numéricas. Porque o meu objetivo aqui, na gravação dessas aulas, é que vocês possam aprender esses assuntos. É como se você estivesse na sala de aula, assistindo uma explicação, tirando alguma dúvida. Eu tenho mostrado todas as informações que vocês precisam saber para entender um determinado conteúdo. Então, o meu objetivo é que vocês entendam esse material, entendam esses assuntos. Porque quando essa pandemia passar,
vocês vão dizer, olha, eu já vi esse assunto aí, eu aprendi ele, tá certo? Então, bons estudos para vocês e bom final de semana. As atividades que vocês tiverem ainda para devolver, que já foram propostas até hoje, vocês possam estar devolvendo, porque hoje eu não vou deixar aqui uma atividade. Eu poderia até deixar aqui para vocês, para que vocês pudessem praticar um pouquinho, né? Fazendo uma atividade que está aí. Eu vou escrever. Eu estava pensando em não colocar atividades, mas vou colocar aqui para ajudar vocês, né? Ajudar vocês a praticar. Então, a atividade que vocês vão fazer é essa que está na página 63. Atividade, ela está na página 63, né? Aí vocês podem fazer aí do quesito 1 até o 13. 1 ao 13. É muita coisa? Pode ser, mas vocês estão aí em casa, estão tendo tempo de fazer essa atividade. Se você tiver dúvida, você manda aí para o meu WhatsApp, faz uma pergunta, o que não entendeu, que eu vou estar ajudando vocês. Então, agora, encerrando aqui o nosso trabalho, bons estudos e até a próxima semana.